Jeremias 1? 13 e 10. Nesse capítulo de Jeremias 13, Deus manda Jeremias comprar um cinto de linho. E ele manda Jeremias ir até outra cidade para comprar esse cinto. Aliás, não minto. Ele manda Jeremias comprar o cinto. Depois ele manda que Jeremias vá até outra cidade e enterra esse cinto atrás da fenda de uma rocha. Então Jeremias enterra o cinto, Deus manda ele voltar à cidade dele, ele volta. Depois, passado alguns dias, Deus manda que ele volte para esse lugar onde enterrou o cinto para desenterrar. Então, quando ele desenterra o cinto, Deus fala para ele que o povo dele tem sido como aquele cinto, que apodreceu e agora não serve para nada. É o que ele fala aqui no versículo 10. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Então, eu pergunto a vocês nessa noite, o que nós temos sido com esse chamado que Deus colocou nas nossas vidas? Ele nos chamou para mudar uma geração, como nós lemos, como foi o primeiro versículo que nós lemos. Nós somos geração eleita, nós somos povo escolhido, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, como fala lá em Mateus 28, se não me engano, que ide pregar o evangelho a todas as nações. Nós temos pregado o evangelho a todas as nações? Nós temos feito a vontade de Deus? Nós temos pelo menos obedecido, os 10 mandamentos? Nós temos orado, nós temos lido a Bíblia? O que nós temos feito para Deus? O que nós temos feito com Deus? O que nós fizemos nesse 2014 que Deus estava presente junto conosco? E o que a gente pode mudar para esse 2015? Não é a vontade de Deus que nós sejamos como esse cinto, que depois que perdeu totalmente a sua utilidade. Pensa cada um de nós. É muito forte pensar, eu sou inútil. É muito forte eu parar e pensar assim, eu sou inútil. Mas quem decide se eu vou ser inútil ou não, sou eu. Deus colocou nas minhas mãos, colocou nas suas mãos aquilo que você precisa para cumprir a vontade dele, para cumprir aquilo que ele te chamou. E você e eu sermos inúteis depende só de nós. Então ele fala também lá no capítulo 18, um pouquinho mais pra frente. Ele fala para Jeremias ir à casa de um oleiro e ele disse que falaria com Jeremias lá. Então, aí no versículo 3 e 4 aí. Então fui à casa do oleiro e vi o trabalho com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Isso era no 13? No 18, verso 3 e 4. Vou ler de novo para você acompanhar. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. No primeiro texto, o de Jeremias 13, mostra a respeito de um objeto completamente inútil, que é o que nós nos tornamos a partir do momento que nós deixamos de viver as vontades de Deus, porque nós fomos criados para a honra e glória dele, que tudo que nós possamos fazer seja de glória a ele. Glória a Deus. E aí no capítulo 18, que Deus já manda Jeremias ir à casa do oleiro, o que Deus diz a Jeremias que ele quer ser esse oleiro e que nós sejamos esse barro, que ele molda conforme a vontade dele, e que se acontece um erro, se erra, se quebra, se racha, ele quebra completamente e faz de novo, e faz outra vez. Então, que nós devemos ser como esse vaso, que pode ser quebrado quantas vezes for necessário. Porque como fala na parábola da ovelha perdida, que 99 ficaram e uma se perdeu, e depois ele se alegra por aquela uma ter voltado, porque é melhor ela ter voltado do que é melhor aquele que vai e volta do que aquele que está sempre ali. Por quê? Porque aquele que está sempre ali, acaba que depois a soberba toma o coração, o orgulho toma o coração, e quando você erra e você reconhece o seu erro, você se volta, você aceita ser quebrantado por Deus. Então,
Deus deseja que nós estejamos disponíveis para sermos vaso, para que Ele seja o nosso oleiro. E de que forma que a gente pode fazer isso? Que espaço que a gente tem dado para Deus na nossa vida? Vamos pensar, não precisa pensar numa vida toda, pensa nesse ano. Qual foi o espaço que a gente deu para Deus estar com a gente? Quanto tempo por dia a gente tirou para Ele? Para ler a palavra, para orar, para jejuar? Quanto tempo do nosso dia, em qualquer lugar, a gente tirou para falar dele? Porque orar, jejuar, ler a palavra, tem suas dificuldades? Tem. Mas de que adianta se você viver Deus só para você e você não entregar isso para as outras pessoas? Você não expandir aquilo que Deus te entregou? Então, quanto tempo nesse ano você se entregou a falar do Senhor para outras pessoas? Quantas oportunidades você perdeu? Quantas pessoas você viu perecer, você deixou morrer, sem que você tivesse falado da palavra do Senhor para essas pessoas? Então Deus nos chama para não só nesse ano de 2015, mas para todos os anos daqui para frente, nós começarmos a deixar o nosso eu, as nossas vontades, o nosso orgulho, e passarmos a priorizar as vontades dele no nosso dia a dia. Priorizar cada oportunidade que ele nos dá de falar da palavra dele. E também priorizar cada oportunidade que ele nos dá de estarmos com ele. Deus quer nos ensinar os seus mistérios nas mais simples coisas. E para isso nós precisamos estar perto dele, nós precisamos conhecê-lo para entender. E de que forma que nós vamos conhecê-lo? Estando com ele, orando, lendo a palavra. Então, eu acho, e nesse capítulo 18 aqui, que Deus fala para Jeremias nos primeiros versículos, no segundo: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Isso mostra que Deus quer se manifestar nas menores coisas dos nossos dias. O oleiro faz vaso todos os dias, o dia inteiro. É a profissão dele. Assim como Jesus falava por parábolas de coisas tão simples todos os dias. E ainda assim, hoje nós temos o Espírito Santo que está conosco o tempo todo. E ainda assim Ele quer falar conosco através de coisas simples. Que nós tenhamos essa percepção de conhecer, de reconhecer o que Deus quer falar para nós. E Ele nos dá inúmeras oportunidades de voltar para os caminhos dele quando nós nos desviamos, quando nós às vezes apenas erramos. Ele nos dá inúmeras possibilidades de obedecermos. Ele nos mostra as consequências de quando ele se ira e se magoa conosco. No entanto, o amor de Deus é tão grande, que hoje em dia eu vejo que ele faz da mesma forma que ele fazia nos tempos de Jeremias. Ele fala, eu vou amaldiçoar esse povo, eu vou amaldiçoar esse povo. No entanto, ele nos olha com olhos de amor e ele não nos amaldiçoa, mesmo que nós merecemos. Porque o amor dele, porque a misericórdia dele está conosco. E ele demora a cumprir essa promessa de destruição para quando nós falhamos, porque ele quer nos dar tempo de voltar e reconhecer que nós temos errado com ele. Jeremias foi um jovem que ele sofreu perseguição, ele foi humilhado, ele apanhou pela palavra do Senhor. As pessoas zombavam dele. Tem pastores que falam que ele foi conhecido como o profeta chorão, mas conhecendo a história, eu acho que não tinha como ser diferente. Ele era o único que estava no meio daquele povo que era justo, e era para ele que o Senhor contava tudo aquilo que queria fazer ao povo. Era para ele que o Senhor dizia: eu vou destruir, eu não quero mais estar com esse povo, porque esse povo é um povo imundo, um povo que não quer estar comigo. Porque de certa forma você pode pensar, tipo, Deus destruiu o povo, mas ele fez o povo. Fez, mas pense vocês, há algum prazer em estar com alguém que você sabe que não gostam de vocês, que não querem a presença de vocês? Deus criou a gente para andar junto com ele, para ser nosso amigo, para ser nosso companheiro. E aí quando nós nos voltamos contra ele, ele se magoa conosco. E assim como nós temos esses sentimentos como mágoa e ira, Deus também tem.
E Jeremias sentia, de certa forma, tudo aquilo que Deus sentia, de certa forma, ele sentia um pouco. Era ele quem deveria interceder por aquele povo, mesmo que Deus dissesse que não iria ouvir. Era ele que devia proclamar isso ao povo quando ninguém queria aceitar. As pessoas já não queriam aceitar mais que o nosso Deus, que o Deus vivo era o Deus que deveria estar no meio deles. Então, a palavra diz que hoje os nossos dias são maus e que o mundo jaz maligno. Mas por que então, que nós sabemos que os dias são maus, que o mundo é do maligno e nós não cumprimos esse ID? Por que é que nós decidimos não povoar o céu, sendo que esse poder está nas nossas mãos? Então hoje eu quero trazer a vocês uma reflexão de que Deus nós temos servido. Nós temos servido o Deus que está conosco o tempo todo, que nos criou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou nós temos colocado acima dele alguma das nossas vontades, algum dos nossos desejos, dos nossos anseios? Será que algum prazer meu está acima do meu Deus? Será que alguma coisa que eu faça, algum dos meus afazeres, independente de qual seja, mesmo que seja, por exemplo, trabalhar ou estudar, se isso estiver acima de Deus, está errado. É como quando Jesus visitou Marta e Maria, que acho que era Marta que estava... Eu confundo também. Eu acho que era Marta que trabalhava, né? E Maria ficava nos pés ou não? Marta era trabalhando. É, Marta, uma das Maria duas. Foi a que acho que escolheu a boa parte, né? Não? Então, por exemplo, Marta, ela estava trabalhando, ela estava lá preparando o jantar, arrumando a casa para Jesus. Enquanto isso, Maria estava desfrutando da companhia de Jesus. Então, tipo, você tá certo de trabalhar, tá certo de estudar, tá, mas isso não pode estar acima do Senhor. Se você está trabalhando, se você está estudando, onde você está, que você cumpra o ID ali. E se você não está cumprindo seus afazeres, esteja com o Senhor. Tenha tempo de qualidade com Ele. Maria, a palavra diz, né, que Maria escolheu a boa parte. É justamente por isso, como eu disse aqui agora há pouco, nós somos criados para estar junto com Deus. Por mais que nós queremos nos encher de afazeres, mesmo que a gente diga que é para Ele, Ele quer que a gente esteja com Ele, presença. Então que nós possamos voltar ao Senhor e nos arrepender das nossas falhas, nós estejamos abertos para ser curados, libertados, transformados e viver o que Ele quer de nós. Eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios 10, 31. Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o que eu quero trazer a vocês é realmente isso. A que Deus nós temos servido, a que Deus nós servimos nesse 2014 e a que Deus nós queremos servir em 2015. Se nós não temos servido em todo o tempo o nosso Deus, o Deus que nos chamou, requer de nós uma mudança de atitude para o próximo ano, para a nossa vida. Então eu queria lembrar vocês mais uma vez o versículo que nós começamos, que é esse de 1 Pedro 2,9, não precisa abrir não. Só para finalizar, para que vocês gravem isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é isso que para isso que nós fomos chamados, e é assim que nós vamos servir a esse Deus, anunciando as grandezas daquele que nos chamou. É isso, gente. Amém. Deu na hora certa, Deus.